Vamos mudar de assunto. O mês de outubro foi positivo para o sistema hídrico no país. Por conta das chuvas recorrentes, o armazenamento de água aumentou em alguns reservatórios. Sobre esse assunto, quem tem as informações é o Anthony Wells. Vamos ver. As chuvas no mês de outubro aliviaram um pouco a pior crise hídrica no Brasil nos últimos 91 anos. Nos primeiros dias de outubro, por exemplo, o reservatório de Furnas, um dos mais importantes no país, estava funcionando com apenas 13,6% de sua capacidade. Já no dia 27 de outubro, após as chuvas, esse índice melhorou um pouquinho para 17,22%. Mas a situação ainda é bastante crítica em vários reservatórios espalhados pelo Brasil. O do sistema Cantareira, um dos principais, está funcionando com apenas 28,2% de sua capacidade. Durante este mês, 3 frentes frias são esperadas que devem aumentar um pouco mais os níveis dos reservatórios. Mas, de acordo com a Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, a chuva que caiu proporcionou sim uma discreta elevação em alguns reservatórios e fez com alguns parassem de baixar. Ainda assim, o volume acrescido não representa nenhum ganho relevante, ou seja, a deficiência ainda é grave e não é a chuva de um mês que vai resolver. De São Paulo, Anthony Wells. Obrigada, Anthony. A gente vai conversar sobre esse assunto com a nossa analista Thaís Herédia, de Economia, que está de volta aqui comigo. Porque, Thaís, para o setor elétrico, essa melhora das chuvas pode diminuir o risco da gente ter, de fato, racionamento, até apagões? Olha, Roberta, eu conversei com especialistas do setor elétrico e quem está acompanhando, que inclusive achava que o risco de apagão, pelo menos, era um risco já dado. Agora, aconteceram duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, uma reação climática, que é essa que o Anthony Wells falou. Isso provocou estancou a piora de reservatórios, começou a melhorar discretamente a condição de outros, então, se parar de piorar, já vai ser uma boa notícia. A outra coisa que aconteceu foi o avanço das medidas que foram adotadas por essa Câmara de Geração, ou de Gestão de Risco, que foi criada pelo Ministério de Minas e Energia, e tomou várias medidas, acionou mais termoelétricas, aumentou a capacidade de transmissão de energia para poder trazer energia do Nordeste, por exemplo, onde há ainda uma geração de hidrelétrica maior. Agora, então, o risco de racionamento está sendo desconsiderado, tem sido desconsiderado nos últimos dias por muitas consultorias e muitos especialistas. O de apagão ainda não, ainda precisa melhorar bastante. Houve surpresa, na visão deles, houve surpresa sim com o volume de águas de outubro, quer dizer, havia uma preocupação se haveria um atraso da volta do tempo úmido, né, desse período úmido do país. Isso não aconteceu, pelo contrário, o volume surpreendeu. Então, a gente pode estar começando a caminhar, Roberta, naquele período em que não parar de piorar já é uma boa notícia. A contrapartida é que o aumento do consumo de energia continua bem alto. Então, parece que ninguém está se tocando muito em reduzir, não sei se as pessoas estão realmente querendo adotar essa prática de reduzir o consumo de energia, porque afinal de contas nós vamos pagar até abril do ano que vem a chamada tarifa de escassez hídrica, que cobra R$ 14,20 a mais por cada 100 kW consumido. E aí tem uma questão também, né, Thaís, de como essa crise está sendo comunicada para a própria população, se a gente pensa que não está acontecendo a redução. Não, o governo escolheu por não fazer um alarmismo, né? E ainda assim, o que eu brinco é que não tem o racionamento da energia, mas tem o racionamento pelo bolso, porque estamos pagando muito mais caro, né? Então, o governo escolheu uma comunicação diferente, né? Os especialistas do setor privado foram muito mais alarmistas do que o próprio governo. De qualquer forma, São Pedro acabou ajudando um pouco. Tá certo, Thaís. Obrigada.